Sejam muito bem-vindos sempre. É um prazer imenso estar aqui. Eu me chamo Misserlaine Sanches, eu sou mentor especialista em desbloqueios mentais e eu quero convidar vocês a sair de uma vez por todas desse processo de dívidas da água para o vinho. E quando a gente fala assim, né, gente, da água para o vinho, a gente já tem aí um certo impacto. E eu quero conversar com vocês sobre isso, mas antes eu quero te convidar a fazer parte do Trilha da Prosperidade. É uma jornada onde a gente vai trabalhar os pensamentos e sentimentos, as emoções que estão aí impedindo você de fluir na sua vida. Dentro desse treinamento, eu estou te oferecendo o Theta Healer, o Reiki e as orações do Divino Criador. Então vai ser um prazer ter você nessa jornada. E também, gente, aproveita que eu estou com vagas abertas para o mapeamento através da tua numerologia. A gente vai acessar o que é que está aí bloqueando o fluxo da abundância na tua vida. Conto com você sempre. Quando a gente fala sair das dívidas, né, que isso é algo que me atormentou durante muito tempo e que também eu vejo que a quantidade de pessoas que vivem nesse processo. Então, eu sempre tenho aí pessoas que estão aí com bloqueios nessa área, né, financeira, com muitas dívidas e muita angústia, porque quando a gente está nesse estado de devedor, a gente fica muito angustiado, a gente fica entristecido. E o que a gente pode fazer para mudar isso de uma vez por todas? Primeiro é as crenças que a gente tem de que a vida tem que ser sofrida, de que as coisas demoram muito tempo para acontecer. Será que você tem essas crenças? Quando eu falo assim, sua vida financeira ela vai ser transformada da água para o vinho. Qual é o sentimento que você tem relacionado a isso? Você acredita que isso é possível? É muito importante que você tenha essas clarezas para que você venha eliminar essas crenças. Então, quer dizer, eu acredito que para honrar os meus compromissos financeiros precisa de muito tempo, precisa de muita dor de cabeça, precisa de muito aperreio, de sacrifício. Sabe, é a visão que a gente tem. Então eu vou contar aqui para você rapidinho como foi que eu consegui aí me libertar de umas dívidas impagáveis. Na minha cabeça eu nunca ia conseguir honrar esses compromissos, né? Então, o que aconteceu? O que eu pensei? Eu comecei a pensar que existe uma divindade, né? Que eu sou um com tudo e que eu atraio para a minha vida através das leis universais, lei da atração, lei da vibração. E eu comecei a entender que aquilo que eu emano, ele volta para mim. Então, na minha frequência vinha dívidas, desespero, falta, porque aquele era o programa que eu estava e que estava me sabotando. Então, eu teria que implantar novas informações na minha mente para que eu começasse a acessar o melhor da vida. Então, eu comecei a dizer que todas as minhas contas estão honradas, honro todos os meus compromissos financeiros com alegria, amor e gratidão. E eu comecei no processo de reprogramar minha mente. Eu comecei no processo de acreditar que eu posso. Então, o que eu fazia? Saía pelo meio da rua dizendo, sabe, todas as dívidas que eu tenho, os compromissos financeiros estão quitados da água para o vinho. E eu comecei a sair na rua e ficava repetindo na minha mente o tempo todo. Os meus compromissos financeiros estão quitados da água para o vinho. E esse era o meu mantra. Eu comecei a mantrar verdadeiramente. Porque a gente tem de acreditar que quando está no processo, e esse processo é um processo desafiador, que a gente precisa de milagres de tempo, sabe? E se você acalmar sua mente, acalmar o seu coração e começar. Todos os meus compromissos estão honrados da água para o vinho. E aí você pode fazer que nem eu fazia. Comecei a escrever numa folha de caderno, escrevi a folha inteira. Por 21 dias, eu já comecei a ver diferença, eu já comecei a ter novos clientes, as coisas já começaram a se mover. Porque quando a gente fala de honrar os nossos compromissos financeiros, a gente não está dizendo que vai ser o que? Mágica, que nem eu vejo pessoas dizem assim, eu não vou trabalhar não, para ver que as coisas não acontecem. Pois eu posso dizer com toda clareza, sabe? Eu já trabalhei muito antes e já acumulei muitas dívidas.
Já vivi muito atormentada, angustiada, sem condições nenhuma de honrar os meus compromissos, quando eu acreditava que a vida tinha que ser muito trabalho, tinha que ser sacrificado, tinha que ser sofrido. Então, quando eu estava nesse processo, eu não conseguia mudar minha realidade. Agora, quando eu comecei, em meio ao desafio, as condições financeiras extremamente precárias, eu comecei a acreditar que o Divino Criador que habita em mim, que o meu eu superior, a fonte infinita, ele ia me ajudar a mudar aquilo da água para o vinho. Quero trazer para você acreditar que as coisas podem acontecer assim, gente, com facilidade, que a gente não tem que sofrer tanto o tempo todo para trazer o melhor para a nossa vida. Mas eu quero também aproveitar e convidar você para fazer parte do meu novo canal, Miss Laine Sanches, Desperte o Eu Superior. Lá eu estou falando muitas coisas incríveis da conexão com a fonte, que foi o que eu fiz. Eu comecei a me alinhar com a minha essência divina. Porque chega um momento que a gente acredita que para a gente mesmo resolver, eu não posso. Eu dizia assim, como eu vou honrar esses compromissos? Eu não consigo. E realmente, admitir que tem coisas que a gente não vai conseguir. É só a nossa fonte infinita que pode, que traz, que vai te alinhar com o melhor da vida e que vai trazer para você com facilidade, da água para o vinho, a mudança que você busca, que você precisa. Mas para isso, você precisa acreditar. E ninguém começa acreditando em nada, sabe? Eu não começo acreditando na gratidão e não começo acreditando que realmente a minha vida vai mudar da água para o vinho. Mas eu dou o primeiro passo, que é quando eu começo a repetir, e isso vai se tornar uma verdade para mim. E aí eu fazia isso, eu estava no mercado, minha vida está mudando da água para o vinho, minha vida está se transformando da água para o vinho, meus compromissos estão honrados da água para o vinho. E eu comecei a trazer essa transformação para a minha vida. Pelas programações que a gente tem de acreditar que a coisa tem que ser muito desafiadora, a gente sempre traz mais do mesmo. Mas eu declaro que as suas contas vão ser quitadas da água para o vinho. Eu acredito verdadeiramente, mais do que eu acreditar, acredito em você, que você pode ter uma transformação na sua vida. Faça que nem eu estava fazendo, reprograme, escreva. Gente, eu nunca deixo de reprogramar minha mente. Eu nunca deixo de estudar, buscar, sabe? Eu nunca deixo de fazer a coisa acontecer. Eu tô ali, mesmo que aquilo não aconteceu ainda, eu disse, mas eu tô no caminho certo, porque eu tô dando o meu melhor. Então eu vou fazer reprogramação, faço minhas orações, faço Ho'oponopono, sabe? Eu sei que eu dou 100% em tudo que eu faço. Faço com amor, com alegria, com gratidão, faço as limpezas dos meus clientes, sabe, dos meus amenturados. Eu dedico a minha vida a isso. Então não há falhas, sabe? Às vezes um atraso no resultado, como diz a Helen Hudson, né? Mas falhas nunca vai haver. Todas as vezes que você plantar algo no solo fértil da sua mente, você vai colher. Então quando você começa a dizer, honro todos os meus compromissos financeiros com alegria, amor e gratidão, tudo que eu quero vem a mim com facilidade, porque eu sou extensão da fonte criadora, sou filho do divino, sou merecedor. É as nossas programações mentais. A gente está acostumado a ver que tudo tem que ser muito doído, muito sofrido, muito sacrificado e que tem que estar longe daquilo acontecer. Mas eu quero dizer que está muito perto, fácil, você consegue. Então reprograma a sua mente, declara o melhor e que o melhor sempre aconteça na sua vida. Vou estar aguardando você para os atendimentos, a mentoria e que você consiga ser muito feliz. Gratidão infinita.